Fala, concurseiro, aqui é o professor Alessandro e hoje eu vou compartilhar um segredo de ouro. 5 estratégias poderosas que me fizeram passar não em 1 ou 2, mas em 7 concursos públicos em apenas 2 anos. Então pegue o papel e caneta, porque o que eu vou contar vai revolucionar a forma como você encara os seus estudos. Se você quer transformar frustração em aprovação, quer sair dessa vida de concurseiro e ser realmente nomeado, esse vídeo é para você. Preparado para mudar de vida? Então fique ligado, mas antes não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Antes de falar com você sobre as 5 estratégias poderosas que me fizeram passar em 7 concursos públicos em apenas 2 anos, eu vou explicar resumidamente para você que chegou agora aqui no canal por que eu estou estudando para concursos públicos. A minha jornada no mundo dos concursos começou em 2001, quando eu tinha 20 anos, e foi quando eu passei no meu primeiro concurso público, que foi o de técnico administrativo da Embrapa. Depois eu passei num segundo concurso, que foi o de técnico administrativo do governo do Distrito Federal, em 2004. A minha intenção, à época, era de passar em um concurso que tinha um bom salário e que também uma carga horária menor, de preferência de 6 horas, porque eu queria realizar outras atividades. Por isso que eu acabei optando pelo concurso do governo do Distrito Federal, pois trabalhava 6 horas por dia. E aí, em 2006, eu criei um método de estudos, um método de alto desempenho nos estudos, e comecei a treinar estudantes para passarem em concursos, sendo o primeiro treinador ou coach de concursos do Brasil. E aí em 2012, o meu trabalho como treinador já estava consolidado e eu decidi sair do serviço público para me dedicar exclusivamente a ajudar vocês a serem aprovados. Em 2021, eu decidi fazer algo diferente aqui no YouTube. Sabe, eu estava cansado de ver essas promessas mágicas de aprovação que ensinam por aí. Confessa para mim, vai, você também não tá cansado? É sempre aquela mesma historinha. Eu passei num concurso público estudando em apenas 2 meses e vou te ensinar a fórmula mágica da aprovação, porque passar em concurso público é muito fácil. E o mais incrível é que a grande maioria não entende nada do processo de aprendizagem e só querem surfar na onda dos concursos. E é por isso que falam tantos absurdos. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já tentou aplicar uma dessas fórmulas mirabolantes, mas só se frustrou. Tô errado? Então eu tomei a decisão de voltar a estudar e documentar toda a minha jornada para vocês. Em janeiro de 2021, eu divulguei nas minhas redes sociais que eu estava voltando a estudar e que a minha meta era ser aprovado em 5 concursos públicos. Eu escolhi como foco a área policial e o meu objetivo era passar na primeira e segunda fase, já que esses concursos eles têm várias outras fases. Em alguns, eu fui até o final e outros não. 2 anos depois, eu não só bati, como superei a minha meta de 5 aprovações, conquistando 7 aprovações ao todo. Mas a pergunta que sempre me fazem é como eu consegui esse resultado em tão pouco tempo. Será que é porque eu sou muito inteligente? Nesse vídeo eu vou te provar que as 7 aprovações não tiveram nada a ver com ser super inteligente, mas sim em ter estratégia. E outra prova disso é que vários alunos meus do método de alto desempenho nos estudos também já conseguiram resultados semelhantes. Dá uma olhada nessa mensagem que eu recebi semana passada de uma aluna. Emocionante, não é verdade? E o meu objetivo nesse vídeo com você é mostrar para você que você também pode conseguir esse tipo de resultado. Eu consegui, vários alunos meus já conseguiram, você também vai conseguir. Mas para isso, você precisa colocar em prática as 5 estratégias que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Então chegou a hora de compartilhar com você quais são as 5 estratégias poderosas que me fizeram conquistar 7 aprovações em apenas 2 anos. Estratégia número 1. Eu organizei a minha vida e abri mão de muitas coisas. Antes de iniciar esse projeto, eu tive uma conversa muito importante com a minha mulher, com a Mari. Expliquei para ela todos os motivos, né? E principalmente tudo que ia mudar na nossa vida. Porque, por exemplo, a Mari adora viajar. Só para você ter uma noção, ela já conheceu mais de 40 países. Esse é um dos hobbies dela. Então, nos anos seguintes do projeto A Prova Lê, eu não poderia acompanhá-la porque eu teria que estar estudando. Eu também tenho a minha rotina. Eu decidi estudar pela manhã. Eu acordo às 5h30 da manhã. Ali hoje eu passeio com o meu cachorro, depois eu tomo café, já sento para estudar. Estudo de 7 da manhã até meio-dia, tentando ali fazer umas 5 horas diárias, isso de segunda a domingo. Então isso exige uma organização de vida, porque eu tive que
abrir mão de muitas coisas. Eu poderia, por exemplo, abrir turma do método de alto desempenho todo mês, mas eu não consigo fazer isso, porque eu tenho que dar atenção para os alunos. Então hoje, por exemplo, eu devo abrir umas 2, 3 turmas por ano no máximo, porque o tempo que eu tenho hoje de todas as manhãs ocupadas com estudo me fez ter esses sacrifícios. Então, você tem que colocar na ponta do papel que durante essa jornada vão existir sacrifícios financeiros, sacrifícios de tempo com a família, né? Quantas vezes a Mari mesmo foi sozinha em eventos, ou nós fomos juntos, e aí eu voltei mais cedo e ela ficou, né? Ela viaja sozinha durante esse tempo, porque esse é o projeto. Esse projeto exige uma reestruturação de vida. Eu tinha um projeto, por exemplo, que eu já estava fazendo lá em Portugal, dando treinamentos para professores e para pessoas que queriam aprender mais, que eu tive que deixar esse projeto lá pausado, suspender. Por quê? Porque eu teria que me dedicar o máximo possível. E lembrando, quando eu voltei a estudar, eu estava mais de 15 anos sem estudar. Eu não tinha ritmo de estudo. Por mais que eu sempre estudei muito aqui para até gravar os vídeos para vocês, sempre estudo sobre a questão da aprendizagem, funcionamento do cérebro, tudo isso, mas é diferente. É diferente de você ter um estudo, uma rotina para estudar matérias, conteúdos, né? Você vai ter uma prova e fora a exposição que eu tive, né? Que ainda tenho, na verdade. Então essa organização de vida, ela é fundamental. Você fazer esse processo de organizar a sua vida, às vezes você não pode abrir mão das suas manhãs, mas você tem que falar, poxa, à noite eu vou chegar em casa, então meus horários ali de 7 a 10 da noite, eu vou dedicar aos estudos. Você não precisa ter 5 horas de estudo, você precisa às vezes ter 2 horas por dia, 3 horas por dia. A quantidade de horas vai de acordo com a sua realidade, mas mais importante do que a quantidade de horas é essa rotina que você vai determinar. E a minha rotina sempre foi estudar. De segunda a domingo ali, eu busco estudar todos os dias. É claro que isso não se repete todas as semanas do ano. Há semanas que eu me dou um descanso. Há semanas que, quando a gente não tem uma prova, eu faço ali de segunda a sábado, deixo o domingo livre ali, também para dar uma folguinha para a família, que é importante. Mas tudo isso vai sendo balanceado, né? Eu costumo dizer que estudar para concurso é você ser um equilibrista de pratos. Já viu? Aquela galera que fica equilibrando o prato, né? Tinha no circo. Então o cara coloca um prato aqui para rodar, aí daqui a pouco ele vai lá, coloca outro, aquele tá caindo, ele tem que dar uma atenção para ele. Cara, concurso é assim. Se você não entender isso, que organizar a sua vida é essencial e que você vai precisar sim fazer muitos sacrifícios ao longo dessa jornada, essa aprovação nunca vai chegar para você. Segunda estratégia, essa é importantíssima e muita gente erra. Olha, e tem gente que tá aí uns 2, 3 anos errando. Sabe o que que é? Eu foquei em uma área. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu passei em praticamente todos os concursos da área policial. Polícia Judiciária, passei na PC Paraná. Polícia Penal, passei em 3. PPMG, PP Pernambuco e PPDF, a mais difícil de todas. Policial Legislativo, passei na Assembleia de Minas. E Policial e Judicial, passei em 2 TRTs, Bahia e Alagoas. Então eu só não passei em concurso da Polícia Militar, né, e Guarda Municipal, que eu não tenho idade para fazer, eles têm ali as suas restrições. Mas por que eu consegui isso? Porque eu foquei em uma área. Então, quando você estuda para uma área, você estuda para vários concursos, mas todos que têm ali o cargo semelhante, né, mas que cobram principalmente as mesmas matérias. É isso que define uma área. Não é nem muitas vezes a nomenclatura do cargo, porque isso pode variar de órgão para órgão, mas sim matérias. Concursos que têm ali pelo menos 80% das matérias semelhantes, eles pertencem à mesma área. E aí que vai entrar a terceira estratégia que eu vou compartilhar com você, que ela é derivada dessa questão de você estudar para uma área e não sair atirando para tudo quanto é lado. Porque o concurseiro que nunca vai passar em nada é aquele que hoje ele tá fazendo o concurso do Banco do Brasil, aí daqui 2 meses ele tá fazendo o TJ, aí daqui a pouco ele faz o concurso do MPU, sabe? E depois ele vai fazer o concurso do TSE, cara, vai ficar completamente perdido e não vai passar em nada. Entenda de uma vez por todas, você precisa focar em uma área. Porque quando você foca em uma área, aí vem a terceira estratégia, que é fazer uma base bem feita. E fazer a base bem feita não tem a ver com estudar as matérias básicas, tá? Porque, na verdade, no seu estudo, a gente não divide as matérias em conhecimentos básicos específicos, mas sim em matérias principais e matérias complementares. E a base é feita com as matérias principais. As matérias principais são aquelas que são cobradas em pelo menos 80% dos concursos, se não em todos. E quando você faz a base estudando essas matérias 1, 2 vezes, já consegue pelo menos sair do nível intermediário, estar pontuando uns 80% nessas matérias, a aprovação ela vai acontecer. O problema de muitos estudantes é que eles querem estudar todas as matérias de uma vez, não fazem a base bem feita e aí não conseguem realmente ranquear bem
nos concursos, porque o que vai fazer você realmente ser aprovado lá na ponta é você ter essa base forte. Hoje, todo concurso que eu faço, eu pontuo no mínimo 80%. Na verdade, né, os meus últimos resultados foram 86%. Mas por quê? Porque as matérias principais eu fiz a base. E eu fui fazendo provas enquanto eu estava estudando essas matérias, né? Eu até chamo essa fase de você fechar as matérias principais da fase da caverna, que é a fase que você realmente entra ali nos seus estudos, foca em fechar essas matérias principais, acertar ali pelo menos 70, 80% nessas matérias, para depois você começar a estudar as outras. Porque, lembre-se, as matérias que vão fazer você ser aprovado são as matérias principais. Então, faça a base nessas matérias. E a quarta estratégia é algo que muitos erram. Inclusive, olha que interessante. Antes de contar a quarta estratégia, algo que acontece muito hoje, inclusive semana passada, aconteceu. Eu encontrei com um estudante na academia, né? Ele falou, me reconheceu. Falou, professor, eu comecei a te seguir lá em 2021, quando você voltou a estudar. Poxa, eu já vi que você já passou em um monte de concursos aí. Aí eu falei, legal, né? Poxa, mas e você? Como é que tá aí? Ele, pô, cara, eu ainda não passei em nada. Eu falei, pô, mas tá estudando? Sim, sabe? Eu fiz lá, sei lá, PRF lá em 2021. Aí eu não passei, desanimei. Eu falei, cara, antes de passar no meu primeiro concurso, que foi a Polícia Civil do Paraná, foi 9 meses depois de ter começado a estudar, eu tive ali 6 reprovações. E é assim que funciona. Tem até uma coisa interessante que aconteceu, que é quando eu voltei a estudar e fui compartilhando ali os concursos que eu ia fazendo e que não ia passando, por exemplo, PRF, né? Eu fiz quando eu tinha 4 meses de estudo. A regra era não passar. A exceção seria passar. Aí fiz PF, né? E fui postando meus resultados. E vocês não têm noção da quantidade, né, de hate que eu tomei aqui. As pessoas falam, você faz concurso, ensina as pessoas a estudar, mas você nunca passa. Assim, e eu nunca me incomodei com isso, porque eu tinha certeza que eu estava fazendo o processo da forma correta. Isso tem até a ver com a próxima estratégia que eu vou comentar com você. Mas nessa estratégia, o que é fundamental você entender? Anote aí. A minha quarta estratégia foi: eu não parei quando fui reprovado e fui superando as minhas reprovações. Olha que interessante esse gráfico que eu vou compartilhar aqui com você. A cada prova que você vê que eu fazia e não passava, a próxima prova eu ia cada vez melhor. E a minha nota foi só aumentando, até chegar o momento que a minha nota foi suficiente para ser aprovado. E é assim que funciona. É normal, às vezes, a gente passar de primeira. Até no meu primeiro concurso público eu passei de primeira. Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. E é muito importante você entender isso. Você entender que a reprovação, ela não diz que você é burro, ela não diz que você é incapaz, ela só diz que, poxa, naquela prova você ainda não conseguiu. E ela também não diz que o seu estudo está totalmente errado, porque tem gente que fala assim, nossa, eles não passei, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Aí quando a pessoa me fala o que ela está fazendo, eu falo, não, você está fazendo tudo certo. Claro, melhorar todos nós podemos, mas sim, o essencial você está fazendo. A aprovação também é uma questão de paciência. Você precisa entender isso. Então você pode fazer provas enquanto estiver ali na fase da caverna, estudando as matérias principais? Pode, porque aí você vai até ganhando o ritmo de prova, mas faça as provas, sabe? Vai fazendo. Não muda, inclusive, o teu planejamento, vai fazendo as provas e vai aprendendo com o jogo. A cada prova que você faz, que você não passa, é um aprendizado muito importante. Mostra pra você coisas que você tem ali para corrigir no seu estudo, para que na próxima prova você, sabe, aumente o seu desempenho e conquiste uma nota cada vez melhor. Vamos fazer uma coisa? Conta pra mim aqui, ó, deixa nos comentários quem já não passou no concurso e parou de estudar. E o que aconteceu, né, que eu sempre compartilho com vocês é isso, eu nunca parei de estudar. E isso me fez chegar nessas 7 aprovações que eu tô hoje. Na verdade, né, gravando esse vídeo, eu já conquistei 8 aprovações, né, minha última foi no TRF3 e essa semana sai o resultado de Santa Catarina e possivelmente eu vou ter conquistado aí a minha 9ª aprovação no projeto AprovaLê e a 11ª na carreira. E a minha 5ª estratégia para conquistar essas 7 aprovações em 2 anos foi o seguinte: #segue o método. Lembra que eu falei que quando eu fiz as primeiras provas eu tomei muito hate? Vocês não têm noção da quantidade de xingamentos, inclusive, que eu tomei aqui. As pessoas falam, esse método não funciona, esse professor não sabe nada, né? Ensina os outros a estudar, mas nunca passa em nada. Cara, eu aceitava aquilo. Eu só pensava comigo, deixa eles. Agora, vocês não têm noção de hoje a quantidade de pessoas que vêm me pedir desculpa. Fala assim, nossa, aquela vez eu até falei isso, mas cara, eu vi que realmente você estava certo ali, fazendo, seguindo o caminho certinho, e hoje você conquistou várias aprovações. É claro, essas pessoas não conquistaram
nenhuma aprovação. Então ter um método, pessoal, é fundamental porque o método te gera confiança. O método, como eu digo, é um mapa. Ele mostra o caminho que você precisa percorrer para conquistar a aprovação. Então eu sabia que aquelas reprovações, elas não refletiam exatamente, né, como que eu estava nos estudos. Elas refletiam, na verdade, aquele momento. Mas o que eu falei com você anteriormente, mais importante do que a sua nota é a sua evolução. Primeiro, comecei na PRF, 40% de desempenho. Aí 2 semanas depois fiz PF, 50% de desempenho. Aí depois fiz a PCDF, que eu bati foi o primeiro concurso que eu bati na trave, fiquei ali por 0,75. E os outros concursos eu fui batendo na trave. Mas o que eu fazia? Eu seguia o método. Eu estava focado ali nas matérias principais. Eu estava montando ali a minha base. A minha rotina estava eficiente. Eu conseguia me concentrar. Eu ia estudando as matérias. Então, enquanto as pessoas estavam me criticando, eu estava sentando a bunda na cadeira, estudando e seguindo o método. Porque uma coisa que eu sempre trabalho no método de alto desempenho é você focar no processo. Então toda vez que você começa a estudar, você está no nível iniciante. Então quando você está no nível iniciante, o primeiro objetivo seu é sair do nível iniciante e chegar no nível intermediário. Quando você chega no nível intermediário, seu objetivo é chegar no nível avançado. É fazer essa escadinha, ou seja, percorrer esse caminho que faz você conquistar a aprovação. Uma coisa que eu sempre falo é, o estudante de alto desempenho, ele não fica correndo atrás da aprovação. Ele foca nos estudos, ele foca no processo. Então, se você já estudou uma matéria, fez uma prova e errou umas questões, você fala assim, poxa, por que eu errei? Como é que eu faço para corrigir? Ah, eu tenho que estudar mais teoria? Ou não, eu tenho que resolver mais questões? Poxa, não, eu preciso fazer mais revisões, porque eu preciso memorizar mais, eu tô errando umas coisas aqui, né, que tá faltando informações. Você precisa entender isso. Eu sei que é muita coisa pra gente estudar, é teoria, é revisar, é resolver questões. Às vezes você tem jurisprudência para poder estudar, mais um monte de coisa, mas entenda, foque no processo. É isso que o método te ensina. Então, se você quer se tornar um estudante de alto desempenho e além de ter acesso ao conteúdo, ter acesso até a um acompanhamento, um tira dúvidas exclusivos, a uma comunidade, ou seja, você entrar para o time de alto desempenho, fala o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar na fila de espera. Porque, como eu disse, eu lanço poucas turmas do método de alto desempenho, eu ainda continuo estudando, eu quero conquistar mais aprovações agora, então cadastre-se nessa lista para quando eu for lançar uma nova turma, você ser avisado e entrar aqui para o time. Então, com essas 5 estratégias poderosas que eu passei para você, eu quis que você tivesse uma visão mais ampla do teu estudo. Entender que passar no concurso não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Existem várias decisões que você precisa tomar aí ao longo da sua preparação que vão fazer diferença. Existe uma preparação mental, né? Uma coisa que eu sempre trabalho no método de alto desempenho é que existem 3 pilares para você focar e você vai conquistar a aprovação, que é planejamento, ter uma metodologia de estudos e trabalhar a parte mental. Perceba que nessas 5 estratégias que eu passei para você, tem um pouquinho de cada uma delas. E é você trabalhando a sua aprovação de forma sistêmica, sabe? Com a mentalidade correta, o método correto, a sua vida organizada, o seu estudo organizado, que a aprovação vai acontecer. Eu tenho certeza que seguindo essas 5 estratégias, você vai vir aqui e vai me dar o feedback futuramente de, poxa, professor, eu não só passei em um, mas eu consegui passar em vários concursos públicos. Porque essa é a missão do canal. Então agora, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com essas 5 estratégias. Seleciona uma dessas estratégias e deixa aqui nos comentários que é que você vai colocar em prática. Não tenta colocar 5 de uma vez. Vamos lá. Começa pela primeira e vai organizando as demais. Vamos fazendo uma coisa de cada vez. Combinado? Deixa nos comentários também a sua dúvida, o que você achou desse vídeo e não se esqueça de deixar o teu like. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal com as pessoas que você conhece, que estão estudando aí para concurso, estão sofrendo, que esse canal cresça cada vez mais e eu conto com você. Nossa meta agora é chegar em 500 mil inscritos. Então espero de coração ter ajudado você com esse vídeo. Vamos juntos e até o próximo.